Boa tarde a todas e a todos, é, e a todes. A gente está aqui em Unai, Minas Gerais. Eu me chamo André Campos Lourenço. É, eu sou aqui o produtor de um projeto grandioso que a gente desenvolve aqui em Unai, que é o Ponto de Cultura da Companhia de Teatro Pé na Estrada. Hoje aqui na nossa aula, aqui no nosso encontro, a gente tem a Graciela Pizarro, que também é da nossa companhia de teatro, e também a Gala, que também são atrizes da nossa companhia de teatro, e as duas são chilenas. Elas são atrizes da nossa companhia justamente por causa dessa vertente do teatro lambe-lambe que o nosso grupo tem também. É, o início da Companhia Pé na Estrada foi em julho de 2013. Ou seja, agora, dia 10 de julho, a gente vai completar 12 anos, então nós somos, é, por, por início de tudo, nós somos atores de palco, né? Somos atores convencionais, atrizes de palco italiano. A gente tem uma sede que é um teatro alternativo aqui no Teatro de Quintal, é um espaço entre duas casas, aqui numa periferia de Unai. Unai é uma cidade que não se tem prédios teatrais, é uma cidade interiorana, de 90 mil habitantes, mais ou menos, só para vocês entenderem em que lugar que a gente desenvolve o nosso trabalho aqui também. E eu gostaria também de fazer a minha audiodescrição, porque essa turma ela vai ser nova tanto para mim quanto para todos que já fizeram curso comigo alguma vez, porque a gente vai ter a presença de uma pesquisadora também que tem 100% de deficiência visual. Isso vai fazer com que essa turma seja muito diferenciada, porque a gente sabe quando a gente tem pessoas que não são representadas na sociedade como surdos, gays, cegos, deficientes físicos, mulheres, né, também, é, negros, enfim. Eu acho que a gente se aproxima da causa de cada um e faz com que a gente melhore. Se não fizer isso, não tem o porquê da gente ser artista, né, gente? Então, eu sou o André, eu sou uma pessoa que esteticamente é magra, eu tenho 60 quilos, eu tenho 1,78 m. Hoje eu estou com uma camisa preta da STC, que é Somos Todos Capoeira, que é do meu mestre de capoeira, eu também sou capoeirista. Também estou com um boné preto da STC. Eu tenho piercing no nariz, eu tenho brincos nas orelhas, nas duas. Tenho uma barbichinha, que muitas vezes as pessoas chamam barbicha de bode. E tem um bigode meio ralo, não tão grosso. Tem os olhos pretos, o cabelo meu, ele é curtinho agora, nesse momento, mas não pode se acostumar, porque muitas vezes ele tá vermelho, ele tá rosa, ele tá branco. Eu gosto muito de brincar com o meu visual. E é isso. É, a partir de agora, eu queria utilizar esse primeiro momento para a gente se conhecer. E o Teatro Lambe Lambe, ele é uma estética, né, uma linguagem teatral que trabalha muito o essencial, né? O que que é essencial em uma história? O que que é essencial de que eu, como artista, quero contar, quero falar, quero dialogar? Então a gente já vai começar fazendo um exercício de essência, né? De o que que é essencial nesse primeiro momento para que as pessoas saibam de mim, né? Nome, se quiser falar a idade, pode falar, fica à vontade. É, de que técnica que você gosta, ou de qual cidade que você é. Quiser falar também as suas características físicas, ficam à vontade. E a gente faça isso no máximo 2 minutinhos, sabe? Que é mais ou menos a nossa brincadeira que a gente vai ter sempre com o Teatro Lambe Lambe, né? Que é fazer dramaturgias ali de 1 minuto a 3 minutos, no máximo 5. Tem espetáculos maiores, existem sim, mas
O mais acostumado é nesse tempo de 2 a 3 minutos. Inclusive, a Denise fala que, Denise, né, uma das criadoras do Teatro Lambe Lambe, junto com a Ismene Lima, fala que a dramaturgia da dança do parto, né, ela tinha 3 minutos, que era justamente os minutos que demorava para revelar as fotos, né, dos lambe-lambeiros, né, dos fotógrafos de lambe-lambe. Então a gente vai fazer esse exercício de 2 minutinhos para a gente se apresentar e eu vou seguir aqui a janela que eu tenho aqui na minha frente, a tela com todos. E eu queria que começasse aí pela Rosane, que é a primeira que está aparecendo aqui na minha janela para eu ficar acompanhando para não perder ninguém. Fique à vontade, Rosane. Oi, boa tarde. Eu sou Rosane. Eu tenho 63 anos. Eu moro em Canela, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Eu tenho cabelo grisalho, uso óculos, um óculos com armação azul. Eu tenho pele clara e agora estou sentada aqui na minha sala, onde atrás aparecem alguns chapéus pendurados num cabide. Eu faço lambe-lambe com mais duas colegas, nós temos o grupo Olho Mágico Bonecos, e trabalhamos normalmente espontaneamente em escolas, em associação de bairro, e, e a gente está um pouco parado com as nossas caixas de lambe-lambe, por isso a gente quer muito retornar e por isso participar da oficina vai ser um estímulo, porque a gente está bem. As caixas estão mofando no sótão, então a gente quer voltar e por isso o curso vai ser bastante motivador, assim esperamos. É isso, aqui está muito frio, eu estou com blusão de lã vermelho, muito grosso, porque aqui faz bastante frio justamente agora, nesse período de julho, agosto. É isso. Rosana, e do coletivo tem mais alguém além de você participando da oficina? Tem a Betina, que ela é de Gramado, mas eu não sei se ela contatou contigo, ela teve um imprevisto, ela não pode estar presente. Ela está inscrita. Ela está inscrita. Aham. Que ela também faz parte desse coletivo de vocês, né? Sim. Ótimo. É interessante. Obrigado, viu, Rosane? Agradecido. Aproveitar agora e chamar o Pedro Samuel. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu tenho 22 anos. Hoje eu estou aqui no meu quarto, sentado em cima da minha cama. Eu comecei no teatro, foi no ano passado, no ano de fevereiro, e hoje eu tenho experiência tanto no teatro quanto no cinema. Hoje eu integro o grupo da Precária, Companhia de Teatro aqui da cidade de Sete Lagoas. É, Sou ator em formação, não terminei ainda meu curso. E desejo estar fazendo o curso aí do Lambi Lambi para poder garantir conhecimento, conhecer um pouco mais dessa área, abranger, né, hoje a área do teatro, e para mim também passar conhecimento para frente. É isso. Muito obrigado, Pedro. Valeu. Seja bem-vindo. Aproveitar aqui, já vou abrir o microfone para a próxima, que é a Melissa. Melissa tá lá na parte do Nordeste. Seja bem-vinda, Melissa. Abre o microfone e conversa com a gente um pouquinho. Oi, gente. Bom, sou Melissa, Tá travando um tenho pouco. pele branca, cabelo castanhos esverdeados e estou vestindo. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? No início travou. Se você quiser voltar Tá. para a gente Sou entender tudinho. Melissa, branca, cabelo escuro, preto, olhos castanhos esverdeados. Eu estou usando uma camisetinha preta, ao contrário de Rosânia, que está bastante calor. Moro em Natal, Rio Grande do Norte. Sou atriz, sou professora aqui no curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Não, nunca fiz lambe-lambe, sou uma curiosa e admiradora dessa arte. Trabalho muito com máscaras de teatro e estou começando um contato com o André, aí, porque ele vai dar uma formação para a gente aqui em Natal em breve. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, Melissa. Seja bem-vinda sempre. Todos os sábados, daqui até setembro, quando a gente vai se encontrar aí em Natal, a gente vai estar se encontrando e produzindo junto aqui. Fique à vontade em nos encontrar no sábado que vem e nos próximos. Obrigado. Aproveitar agora e chamar a Graciela Pizarro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Pizarro, vivo en Chile, en el archipiélago de Chiloé, en una isla. Eh, Estoy ahora en el living de mi casa. Tengo el pelo hasta los hombros, castaño, oscuro, ojos cafés. Mis dientes son característicos porque son separados en las paletas. Vivo con mi hija y mi esposo. Desde el 2021 que estoy trabajando el Teatro Lambe Lambe. Mi profesión es actriz y me gusta trabajar con las materialidades. Creo que evocan memorias, recuerdos del pasado, de mi niñez, y entonces desde ahí parte mi creación para hacer una cajita Lambe Lambe. Estoy en el taller porque estoy justo armando una cajita y Andrés es muy virtuoso, así que por eso me volví a inscribir para poder terminar la cajita con todos ustedes. Eso, gracias. Obrigado, Graciela. Graciela, a gente se conheceu num festival online durante a pandemia, com o Festival de Salvador, Bahia, do David, onde eu estava apresentando um espetáculo e ela também, e de lá para cá, né, a gente vem fazendo conversas, pesquisas junto, a gente integrou ela ao nosso quadro de artista, das nossas pesquisas, dos nossos projetos. A gente está aí há alguns anos tentando trabalhar aí uma criação de uma casa de espetáculo acessível, né, que faça com que a gente trabalhe os sentidos, né, que a gente possui ou não possui, que enfim, é uma grande artista, tem várias casas de espetáculos, muito interessante, casa de espetáculo que tem Zoom em manualmente, né, o espectador que está assistindo vê a cena se aproximando, tem chuva dentro do espetáculo, então é um espetáculo que tem água. Então são propostas muito interessantes, tanto da Graciela quanto da Gala, que moram no Chile. E é isso. Obrigado, Graciela, por participar mais uma vez conosco. E vou passar agora para o Fernando. Fale conosco, Fernando. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Sou o Fernando. Sou aqui de São Paulo, na região do ABC, né, mais especificamente Santo André. Eu estou usando um boné, uma boina, né, marrom, uma blusa de cor vinho, óculos, e tem uma barba rala, meio, né, já embranquecendo aqui um pouquinho. Tenho 51 anos e tenho uma caixa de lambe que eu fiz na pandemia, aqui que a gente tem um coletivo chamado Afroescola, aqui no ABC, e a gente lançou um microedital, e a Lourdes, que é uma lambeira aqui, né, eu acabei conhecendo ela por esse contato, e aí eu fiz a caixa, é chamado Baobá, Semente da Vida, e algumas vezes a gente tem feito algumas apresentações junto com ela, né? E o meu intuito aqui no curso é para aprofundar um pouco mais sobre o lambe, né, o manusear e tal, e conhecer as pessoas também, né, que eu acho que isso é importante também, a gente abranger o nosso conhecimento também com pessoas, né, esse contato com as pessoas que trabalham também com a arte, com a cultura,
é muito importante. Então, é por isso também que eu estou aqui fazendo o curso. Além de aprender um pouco mais sobre o Lambe, mas de abrir esse contato também com outras pessoas aí do mundo. Obrigado, Fernando. A Lourdes, que, que o Fernando mencionou, é uma lambe-lambeira que eu também conheci aí durante a pandemia. A gente tem um curso de extensão pela Universidade Estadual do Amazonas, que durante a pandemia a gente se encontrava toda segunda-feira. A gente foi por volta de 2 anos e meio, se encontrando arduamente todas as segundas, compartilhando os conhecimentos de vários lambe-lambeiros e a universidade. E a Lourdes é uma dessas pesquisadoras, e que esse encontro de 2 anos nos gerou um livro que tem o e-book. Eu até mandei lá no grupo para a gente ler, ficar à vontade. Tem ele físico, mas só para os participantes ainda da escrita, sabe? Logo a gente deve participar de um outro edital para lançar ele de forma física para todo mundo. Ele é um livro muito bom. E a Lu fez parte dessa escrita junto comigo e mais outros 20 e tantos lambe-lambeiros. E o que o Fernando falou sobre o encontro, né? Se não tivesse tido essa ideia desse curso de extensão para se encontrar online, em um período que a gente não estava podendo se encontrar, não teria gerado tanto conhecimento quanto gerou, tanta rede. Me falaram, a Rosana, por exemplo, é de Canela. Em 2023 eu fui em Canela. E eu fui em Canela por causa dos cliquês. E os cliquês também estão nesse grupo de extensão. Percebe o quanto é importante a rede do nó que você faz lá atrás, que vai dar com a outra linha, com outro nó. E agora eu fui em Manaus e estou indo para o Rio Grande do Norte. Isso tudo com o Teatro Lambe Lambe, que a rede, os nós que foram dados nesses encontros, é que nos leva a lugares que a gente nunca imaginou. Então, hoje eu estava revendo o meu vídeo do primeiro encontro do último curso que eu dei. Eu falei que a gente está se apresentando aqui, a gente parece que não se conhece, mas a gente vai terminar esse curso como se fosse da família. Pode ter certeza, todo mundo que começar aqui do primeiro encontro até o 12º encontro e que vai participar do festival, né, de uma amostra dos resultados, pode ter certeza que todos aqui vão conhecer um por um de uma forma particular, assim, de uma forma muito profunda e interessante para o trabalho do artista, assim, sabe, Fernando? Obrigado aí pela colaboração. Vou aproveitar agora e chamar a Gleiciele, que é vizinha de cidade aqui, esteve aqui no nosso festival. Seja bem-vinda, Gleiciele. Tá conseguindo ligar? Aí, Olá, tudo bem? Estão me escutando? sim, perfeitamente. Sim? Ok. Bom, meu nome é Gleice Ellen, eu tenho 20 anos, moro em Paracatu, aqui do ladinho de Unai, de onde o André mora. Bom, sou uma mulher negra, tenho cabelos tingidos aí de loiro, olhos castanhos, sou atriz, faço parte do grupo de teatro daqui de Paracatu, que se chama Cênicas, e atualmente também trabalho como educadora social, dando aulas de teatro na BB Comunidade, daqui de Paracatu também. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Recentemente eu fui até o Naí, né, juntamente com o meu grupo, para assistir uma amostra de vocês, e foi um arraso. Fiquei muito feliz de ter conseguido participar dessa oficina de agora. E é isso. Obrigado, Gleice. Valeu. Valeu. Elzinha, você, minha colega de faculdade, ó. Pois é, tudo bem, André? Tudo bem, gente? Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tá quebradinho aqui, dei uma consertadinha aqui, mas é um óculos marronzinho, meio mesclado. Tenho os cabelos grisalhos, estão presos no rabo de cavalo. Tô com um par de brincos, sei lá, vermelho, bordô. E tô usando um moletom, porque aqui tá frio também. Eu já participei de alguns cursos, né, André, com você. Aprendi a fazer o lambe-lambe, não fiz nenhum, fiquei no processo e agora estou voltando exatamente para isso, para terminar as que eu já comecei e para fazer novos projetos, novas ideias.
estava aí com as coisas atrapalhadas aí por conta da faculdade e tudo, e agora a gente está finalizando, né, André? Fiz Valeu. um curso de profissionalizante de teatro o ano passado, um ano inteiro, um curso presencial. Então também vou pegar, se Deus quiser, agora no final do ano, o meu DRT e a gente conclui a faculdade também agora. E aí estou com esses projetos aí. Estou com Mamulengo, estou fazendo Mamulengo, um projeto de Mamulengo, e já via, né, a gente, no decorrer do curso, eu conheci a Rosana também, que ela fez a junção, né, do lambe-lambe com mamulengo, que eu achei maravilhoso aquilo, então isso também reverbera na minha cabeça, vai que eu tenho muita vontade de Lambe-lambe, fazer né? essa junção também, em homenagem a ela, gostei muito da ideia dela. Graciela, linda, saudades, a gente eu falo com a Graciela de vez em quando. E é isso. Vamos que vamos, né, André? E o André, gente, é generoso, tem um coração enorme. Quando precisar de qualquer coisa, ai, André, me socorre, me ajuda nisso, naquilo. Tá sempre ali. Obrigada por sua disposição, tá, André? Valeu. Ok, obrigado a vocês por ter essa grande rede aí que me sustenta. Valeu. É, a Elza é de Sorocaba, né, Elza? Sim, sou de Sorocaba, do estado de São Paulo, interiorzão aqui. Porque é bom falar isso, sabe? Porque eu até esqueci de falar no início, mas é, é bom que ela me lembrou essa questão de fui falando o nome de quem, da onde é. Esse projeto ele foi aprovado, né, pelo Ponto de Cultura. O nosso grupo é um ponto de cultura desde 2024. E esse é um projeto da Lei Aldir Blanc daqui de Unai, que nos possibilitou fazer várias oficinas e vários cursos e várias criações durante esse ano todo pelo Ponto de Cultura, né? A gente está oferecendo essas atividades gratuitamente, justamente porque as leis, né, de políticas públicas aí existem e funcionam. Então a gente tem muita gente, não só de Unai, que é a cidade onde eu moro, eu coloquei online justamente porque eu aprendi teatro lambe-lambe de forma online, mas eu aprendi, não tem mais. Eu aprendi de forma online e percebi comigo mesmo que é possível aprender, que é possível captar todos os elementos do teatro lambe-lambe mesmo à distância. E esse curso, ele não só atinge Unai, atinge todas as regiões do estado ou do Brasil, né? Tipo, todas as 5 regiões. Tem gente de Manaus, tem gente lá do Nordeste, tem gente do Centro-Oeste, tem gente do Sudeste, tem gente do Sul e tem gente do Chile participando dessa oficina. Então, Unai, de certa forma, mesmo sendo uma cidade do interior, ainda está fazendo essa produção como um centro, né, de atividades culturais muito pujante aqui. E eu, quando vocês falam que eu sou generoso, eu acho que o Teatro Lambe-Lambe me ensinou isso. Eu aprendi de forma gratuita esse curso. Eu ganhei bolsa pelo Varanda Teatro de São Paulo, né, de São José do Rio Preto, São Paulo. Hoje eles moram em Goiânia. E eu tento sempre colocar esse curso nos editais para que eu possa ainda seguir transferindo isso de forma gratuita, como foi a minha quando eu recebi, né, esse curso. Então, sem mais delongas, vou passar agora para a Mirelle. Liga o microfone e fique à vontade, Mirelle, se apresente Oi, boa tarde. Tudo bem pra me ouvir? perfeitamente. É porque eu tô sem fone. Bom, gente, eu me chamo Mirelle, né? Eu tenho 16 anos. É, assim, eu tive meu primeiro contato, assim, aprofundado com o teatro, né? Com a Companhia do Pé na Estrada, né? Que o André tava junto e tudo. Que a gente terminou em junho, né? Com certificado, não foi? Assim, foi uma experiência muito incrível pra mim. E eu, depois, né, dessa experiência, eu percebi que eu queria conhecer outras formas e tal. Aí eu vi o trem do Lambi Lambi e eu quero conhecer, né? Obter mais conhecimento. Sim, eu sou de Unai, Minas Gerais. Eu sou morena, né? Tenho os cabelos cacheados.
Eu acho que é isso, não sei muito o que falar. Tranquilo, fica à vontade. A Mirelle, ela é estudante do ensino médio e fez parte, né, do curso de teatro que a gente faz aqui presencialmente com escolas municipais, estaduais, escolas públicas, né? E a gente oferta durante 3 meses oficinas de teatro, né, para esses alunos e alunas das escolas públicas. Depois eles se dividem em grupos, tem os diretores que já foram preparados durante essas oficinas para dirigirem eles, e eles aprendem o teatro é, na, no teatro não formal, né, na educação não formal, na prática, né? Inclusive foi o tema do meu TCC agora, né? Eu estudei meu TCC em prática, né, ensinando como essa criançada, né, esses adolescentes, eles terminaram um curso de 3 meses apresentando um festival de que muita gente olhava para aqueles espetáculos apresentados e duvidava se eles eram alunos de um projeto de 3 meses. Então foi uma experiência muito interessante. A gente terminou aí por volta com uns 30 alunos de teatro, né, 4 espetáculos muito bem elaborados, e a Mirelle, ela ganhou como melhor atriz no festival. Então foi ela, ela inclusive tem citação do que ela escreveu da entrevista, né, de ter participado do festival no meu TCC. Eu fico muito grato de ter conhecido você, Mirelle, e você ter aceitado esse convite de estar aprofundando, porque o Teatro Lambi Lambi é um teatro, mesmo que seja pequeno, né, em tamanho, todos os elementos do teatro tá ali dentro, né? Você tem a sala de teatro ali, né, o palco, você tem os atores que são os bonecos ou sombra, você tem que pensar luz, você tem que pensar dramaturgia, você tem que pensar figurino, você tem que pensar tudo, da mesma forma que é o teatro convencional. Obrigado. Agora eu vou aproveitar e passar para a Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Conseguiu ligar? Aí? Não, só um toque. Fone. Aí, Isso. Tudo bem? tudo Meu nome é ótimo. Adriana, eu sou do estado do Rio de Janeiro, município do Campos dos Goytacazes. Sou uma mulher branca, de rabo de cavalo. No caso, eu tenho luzes no cabelo, é louro, e eu tenho um sinal no rosto, do lado esquerdo, vermelho, que vem da orelha até em cima dos lábios. Tenho 43 anos, eu estou fazendo licenciatura em teatro do IFE, de Campos, e o meu interesse de poder estar participando dessa oficina é para meus futuros alunos, né? Porque hoje o teatro tem esse poder, né, de poder trazer um pouco as crianças, os adolescentes, né, sair um pouco do celular, né, usar essa forma lúdica, né, criatividade. Então, eu queria me aprofundar mais nesse mundo mágico do teatro Lambi Lambi. É isso. Obrigado, Adriana. Valeu. Vou aproveitar agora e já passar para a Gala. Fale conosco. ¿Y se Eita, escucha? Gala. Sí. Hola, mi nombre es Gloria, pero me dicen Gala. Vivo en Chile, en una ciudad que se llama Coquimbo, que es un puerto en el norte de Chile. Em, Hago trabajo de lambe hace algunos años, em, pero yo vengo del mundo de las marionetas y de los títeres. Em, Me apasiona mucho este mundo y bueno, el teatro de Lambe Lambe me atrapó, me encantó. em, Encuentro muy mágico. em, Tengo un par de obras que también trabajamos con mi esposo.
durante la pandemia y hemos podido presentarla acá en Chile, ¿ya? Bueno, y estoy muy contenta de poder estar en este taller y aprender más de los que saben más. Entonces, eso. Bueno, yo soy blanca, me gusta teñirme el pelo rojo y tengo 52 años. Eso, ya, muchas gracias. Muito obrigado, Glória. É, a gente pode ficar muito tranquilo, porque eu acho que, embora temos aí a Graciela mais a Glória que fala em espanhol, eu acho que tá tendo esse muro, ele cai muito facilmente entre português e espanhol, né? Eu acho que a Glória e a Graciela, a gente já se encontra há muito tempo online, inclusive para compartilhar a língua, né? Brincar aí com os falsos cognatos que tem a própria língua também, e diferenças, né, de pronúncias, mas eu acho que a gente consegue compreender tranquilamente o que o outro está falando. Quando a gente fala e elas não compreendem, logo cada um de nós podemos ficar livres a perguntar se não entender o que não entendeu, beleza? A gente tem mais 4 minutos desse primeiro encontro e ainda falta Ranieri, Beatriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu quero aproveitar, eu vou romper essa primeira parte da apresentação. Como eu tenho aí esses minutinhos, eu vou apresentar rapidinho, só uma imagem, e no segundo tempo eu volto com essa segunda parte da apresentação e termino já dando início a tudo que a gente vai falar, o que a gente vai ter aí durante o curso, beleza? Vou compartilhar com vocês para a gente ter ideia. Deixa eu ver se vai aparecer. Tá aparecendo para vocês? Sim, né? Aqui é só, inclusive eu mostrei para vocês, mandei no grupo, mas é só para a gente fazer uma análise. É, E aí isso é a análise do nosso próprio trabalho mesmo, né? E da cultura. A gente tem ainda uma pouca partici- participação do, da parte oeste do Brasil, né? Que é meio que o Brasil profundo. Se a gente vai ter análise aí, a gente tem participantes do nosso curso da parte do sul, né, mais litoral, do sudeste também, a gente tem Minas que já está mais dentro, mas mesmo assim está na parte aí que historicamente, né, politicamente, fez parte da, por muito tempo da elite política do Brasil. A gente sobe para o Nordeste, né? A gente tem aí muita gente do Nordeste e tem Manaus. E a gente tem aqui gente do Mato Grosso do Sul. Isso é um apelo que eu faço para todos os lambe-lambeiros, assim, para a gente fazer essas relações, essas redes para mais cidades o possível, porque aqui, sem esquecer, né, do Chile, que a gente tem em Coquimbo, que mais no centro do Chile, e mais ao sul a gente tem Chiloé, Castro, né? E mas em análise assim muito superficial pelo que a gente tem em imagem, o nosso curso, embora atinja várias cidades, né, várias, inclusive no caso 2 países e todas as regiões do Brasil, eu sempre faço um tipo de análise do nosso trabalho para que o que que a gente pode melhorar ainda para crescer mais e para divulgar mais, né? Essa participação. Mas eu digo que a gente já cumpre com o que foi prometido. A gente tinha lá no cartaz que era 30 vagas do curso, mas foram 42 inscritos com a gente. E a gente sempre tenta não limitar, enquanto tiver janela no programa que a gente está usando, se é o Zoom, se é o Meet,
a gente compartilha com todo mundo. Então, eu vou aproveitar que já está terminando aqui, vou tirar aqui o compartilhamento. E a gente vai ter essa pausa agora, nesse primeiro tempo, porque como alguns pediram para gravar o encontro, e alguns faltaram, pediram para gravar o Zoom. Eu não sei se todos já usou o Zoom e já gravou. Ele pede um tempinho ali para renderizar o vídeo, né? Que é pegar isso que foi gravado e transformar em um arquivo fechado. E aí geralmente é 5 minutos a 10 minutos, dependendo da máquina, né? De como ela está pesada ou não. Então eu peço aí esses 10 minutos para que a gente possa terminar essa renderização e a gente volte. Eu vou mandar os links no mesmo canal que eu mandei para cada um de vocês, para a gente retornar para o segundo tempo, terminar essa apresentação e já iniciar o histórico do Teatro Lambi Lambi, dramaturgia, o que que a gente vai fazer durante o curso. Vamos começar como está aqui o quadrante primeiro, e o Ranieri ainda não se apresentou. Abra o microfone, fique à vontade. No canto inferior esquerdo tem o microfone. Obrigado. No canto inferior esquerdo, você clica no microfonezinho. Às vezes é um bug. Tenta. Ah, ligou, Assim, ligou. Ligou. tem que autorizar. Boa tarde, eu sou Ranieri, sou um homem branco, tenho 1,79 m, 78 quilos, tenho cabelo preto, baixinho, tô com a barba rala, uma camisa verde. Eu sou de Santa Cruz, do interior do Rio Grande do Norte, né? Pertinho daqui de Natal, da professora Melissa, que foi minha professora no curso de graduação aí na UFRN. Não tenho experiência com lambe-lambe, vai ser meu primeiro contato, mas a ideia é ser multiplicador, né? Como eu moro no interior, e é engraçado você falando, mora numa cidade que tem 90 mil habitantes, a minha tem 40, e a gente tem teatro. E meio que nós, atualmente, estou como coordenador desse teatro, e eu não posso levar as escolas pro teatro, assim, é uma coisa meio, esse paradoxo para mim é muito sem nexo, né? Então, ao ver aqui o Lambi Lambi, ao ouvir os depoimentos, então agora, já que a gente não pode levar as crianças até a caixa, vamos levar as caixas até a criançada nas escolas. É isso. E o Teatro Lambi Lambi, Ranieri, é uma experiência muito interessante porque ele vai a qualquer lugar mesmo. Eu já apresentei Teatro Lambi Lambi dentro do avião a 10 mil pés de altura. Já apresentei Teatro Lambi Lambi dentro de uma barca entre Rio Negro e os Solimões, né? O Amazonas. Então, possibilidades assim dentro de ônibus, que eu não imaginava fazer, entende? Com teatro convencional. E então, são experiências assim que o Teatro Lambi Lambi, inclusive com um curso de extensão, pôde fazer em Manaus, né? Porque Manaus é uma cidade que é quase uma grande ilha, né? Que o transporte é muito difícil de chegar nos lugares e o Teatro Lambi Lambi chega, né? O Teatro Lambi Lambi é uma linguagem muito, muito democrática. E você vai, você vai adorar participar desse encontro, porque vai ser um instrumento, né? Eu não gosto de falar ferramenta, não, mas é um instrumento que me lembra música, né? Que você pode utilizar para levar o teatro aonde o teatro não chega, sabe? E parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Melissa, por indicar também aí o Ranieri. E agora eu queria conversar com a Beatriz Lousada.
consegue ligar o mic para conversar com a gente? Boa tarde, eu sou a Beatriz, eu tenho 19 anos e eu sou do Espírito Santo, mas atualmente eu estou morando no interior do Rio, em Campos dos Goytacazes, e estou fazendo licenciatura em teatro. E no decorrer do conhecer tudo, mandaram a oficina no grupo e eu me interessei muito, já tinha visto falar, mas nunca fiz e me interessou muito, por isso eu estou aqui. Obrigado, Beatriz, por participar com a gente. Eu não conheço o campus do Goytacazes, mas já ouvi falar muito, muito dessa cidade. Tinha um bailarino daqui de Unai que ele era daí e me falava muito bem dela. Agora eu gostaria de conversar com, se possível, eu não sei se foi a Bruna que disse, mas se possível, a Bruna quiser ligar o microfone e tentar conversar um pouquinho com a gente também, se apresentar. Não? Então eu vou passar para o John. John, tá me escutando? John Wellington? Ah, não, beleza. A Bruna disse que não está conseguindo. Ah lá, o John Wellington conseguindo. Não está chegando aqui o... Eu me chamo. John, eu acho que o seu mic ele não tá chegando aqui. Tá no celular? Tenta tirar o celular um pouquinho só para conversar com a gente. De repente seja o microfone não tá funcionando, mas o fone tá. Oi, e agora? Sim, perfeitamente. Só um instante. Estamos te ouvindo perfeitamente. Pronto. Eu me chamo John, tenho 35 anos, falo aqui da cidade de Quixeramobim, sertão central do Ceará, e sou diretor e fundador da companhia Lamparim de Circo e Teatro, que trabalha não só com teatro, mas também com circo, né, com Casimiro Coco, e agora a gente está se aventurando, né, com o teatro de Lambi Lambi. Já tive algumas vivências, principalmente agora na pandemia, né, de me aventurar, né, e conhecer um pouco mais sobre o teatro de Lambi Lambi. Inclusive, é a minha segunda oficina com você. Já tive a oportunidade de participar em outro momento de uma outra oficina, gostei bastante. E fico feliz de estar aqui novamente, participando mais uma vez. Né, espero aprofundar mais ainda meus conhecimentos, né, e, quem sabe, colocar o projeto da minha caixa, que está em andamento, né, e finalizar ela. E, quem sabe, apresentar agora, né, nessa mostra, né, de conclusão do curso. Você participou daquela que foi um final de semana, sábado e domingo? Isso, Foi um exatamente. intensivão, né? Tipo, a gente passou bem rapidamente por todas elas, né? Todos os elementos do teatro Lambi Lambi, eu lembro. Justamente foi isso. Agora a gente vai fazer aquele encontro que foi em 2 dias em 12. Então vai ter tempo para a gente produzir tranquilamente. Inclusive, quando eu pensei o projeto, eu pensei em ter esse prazo de uma semana entre os encontros, justamente para as coisas que a gente for fazer, se alguém quiser fazer algo mais elaborado, possa secar, dá tempo da cola ficar fixa, né? Então a gente vai ter tempo para apresentar essa que você iniciou e de repente já iniciar uma outra também. Obrigado, John. Agora eu queria chamar a Fran.
Francinete. Oi, Net, fala comigo, de Manaus. Consegue conversar com a gente, Fran? Francinete, seu mic tá desligado. Liga aí pra nós, por favor. Aí, Olá, ligou. tudo bom? Tudo ótimo. Olha que maravilha. Parabéns pela bebê, né? E seu Obrigado. filho está quase da sua altura, parabéns também, já está até produzindo, trabalhando, que maravilha, família de artistas. Bom, eu sou daqui de Manaus, e aí na pandemia eu conheci o teatro, né, o Teatro Lambi Lambi, e aí de lá eu não parei mais de trabalhar, né, com esse projeto, e eu tive levando ele para a escola, apresentei em mostra, eu fiz o meu mestrado, né, com Teatro Lambi Lambi, terminei meu doutorado agora com Teatro Lambi Lambi, e aí conheci o André, né, eu costumo falar que o Teatro Lambi Lambi, ele abre muitas portas, ele amplia o nosso olhar, já estive aí em Unai, né, apresentando o meu trabalho e outros trabalhos. Nós vamos apresentar um agora, André, em agosto. Tem uma proposta aí para a gente apresentar. Aí, de vez em quando, eu me arrisco, né? Quando dá um tempinho aí, essa é minha mais nova produção. Eu fiz com isso aqui, sabe o que que é? Daquele canudinho daqueles todinho, né? Fiz o bracinho e ele tem, né, essa Estabilidade, mobilidade. né? é. Aí coloquei uma bolinha de gude, né, aqui nos pezinhos e fiz esse rapazinho aqui para apresentar para os alunos na escola. Aí eu estou sempre mexendo em algumas coisas por aqui para poder levar para eles, né, para mostrar que a gente também produz. E é isso, eu estava com muita saudade de todos, eu digo, eu vou entrar, eu estou até estudando, né, digo, mas eu vou entrar para dar, além de dar um apoio para o André, para mim também matar a saudade aqui do pessoal, tá bom? Conhecer novas pessoas também, para vocês verem a potência do Teatro Lambi Lambi, né, porque nós estamos falando com gente aqui de outros estados, em tempo real, conhecendo pessoas, é uma oportunidade também, né? Quando eu fui em Unai, conheci muita gente bacana, e esses laços, eles vão, né? É uma rede, né? Que nem a própria Denise fala, né? Isso aqui é uma rede, e realmente cabe falar, sabe? Contextualizar que realmente é essa rede, né, que vai cada vez mais conquistando pessoas e adeptos. Quando eu vou fazer uma mostra agora em setembro de Teatro Lambi Lambi também, e nós estamos produzindo lá na escola, sabe? Então, bora ver como é que sai aí. Abraço, Obrigado, André. Net. Nada. Obrigado, viu? A NET também faz parte aí do curso de extensão da UEA, né, da Universidade do Estado do Amazonas. Também fez parte aí da criação do nosso livro, né, do nosso e-book, Conversas Mabilambeiras. E obrigado. E a gente sempre vai ter um colega aí desse curso de extensão aparecendo aqui com a gente, assim. Da mesma hora que eu coloco o link aqui no grupo nosso, eu coloco lá no curso de extensão, porque esse projeto também, se vocês repararem lá no flyer, tem lá a parceria da extensão, né, da UEA, que nos certifica, assim, de uma forma mais forte, né? Quando a gente for receber o nosso certificado produzido aqui pelo Ponto de Cultura, vai ter lá também a logo da UEA, fortalecendo do curso de extensão da UEA, né? Fortalecendo o nosso certificado, né? Do nossa conclusão do nosso trabalho. Obrigado, Fran. Obrigado, Net. Queria chamar o Ed. Ed, né? Opa, isso. Tudo Seja bom? bem-vindo, meu Boa querido. tarde. Tudo ótimo. Opa. Então, eu sou o Ed, sou de Florianópolis, Santa Catarina. Sou um homem branco,
calvo, de olho verde, e trabalho com teatro há 32 anos. Sou um apaixonado pelo teatro de animação. E... Estão me ouvindo? Acho que eu Sim, travei, né? perfeitamente. Não, tá certinho. Tá, beleza. Então, em 2023, eu fiz um curso no IFSC, né? De teatro de Lambi Lambi. E em 2023 eu também fiz uma oficina contigo, foi meu primeiro contato contigo. Eu tenho uma companhia teatral, né? A Trupe Drum, e também faço parte do coletivo Espia. Temos outras duas colegas que vão participar aqui da oficina. Eu não vi se elas estão aqui agora, mas também fazem parte desse coletivo, que também foram alunas desse curso lá no IFSC. Esse ano eu estou lá no IFSC novamente fazendo outro curso, agora de teatro de boneco de balcão. Enfim, tenho projetos, né, de caixas de lambe-lambe, e um deles eu pretendo concluir e apresentar aqui durante essa nossa trajetória. Muito obrigado pela oportunidade, André. É isso, obrigado você por confiar mais uma vez aí nesse compartilhamento que a gente vai ter aí durante esses 12 encontros. Seja bem-vindo. A gente tem Obrigado. sim mais pessoas de Florianópolis mesmo que devem ser as suas colegas de grupo, né? Sim. Eu acho que agora foram todos, né? E todas. A Bruna disse que vai apresentar na semana que vem. Não, tem a Dayana. Falta a Dayana. Consegue ligar o Oi, microfone? oi, tá me Oi, ouvindo? Minha perfeitamente. internet tá muito ruim, eu não sei, tô aqui, não sei Tá muito se tá bom. me ouvindo bem. Que tá, não sei, os ventos, às vezes tem uns momentos que cai. Eu sou Dayana, sou colombiana, muito feliz de participar também. Eu moro no Rio Grande do Sul, em Pelotas, na cidade de Pelotas. Sou licenciada em artes cênicas em Colômbia e estou fazendo mestrado aqui no Rio Grande do Sul. E em artes, comecei a fazer uma pesquisa sobre uma bonequeira da cidade, Celi Maurício, e a partir de mapear o trabalho dela, né, tipo, nos anos. Ela foi pioneira assim, do teatro de bonecos aqui na cidade. Então, aí meio que eu começo a me encantar por esse mundo, assim, da parte, assim, tipo, entre o teatro e as artes visuais, são, tipo, meio que nessas coisas que vão para, né, outros lugares, assim, da estética, da cena, tudo. E fiz uma oficina também com a André já, que foi um pouco mais teórica, online também. E tô em processo de fazer minha primeira caixa, tô fazendo já tô fazendo, mas ai, como demora, né? Eu tô assim, com muitas perguntas, assisti vários vídeos dos que tu enviou já, que me deram muitas ideias, e eu tô empolgada, assim, para a oficina. É muito legal poder ter esse espaço, assim, também de compartilhamento, né? De encontros. Acho que é bem legal e também porque a gente tem oportunidade de ir materializando e compartilhando aqui também entre todos nós. E eu tô feliz, estou empolgada. Obrigada. Obrigado, viu, Dayana? Que bom que você está participando com a gente agora. A gente pode tomar sequência o que a gente começou. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Pessoal, falta agora Obrigada. só a Bruna e o Orlando, que os dois me disseram que queriam se apresentar no sábado que vem. A Bruna por questões de internet e o Orlando por questões de estar no trabalho. Então, vou começar agora, já começar a falar mais sobre o nosso curso, né? Embora tudo isso que a gente está fazendo já é o curso, né? Se conhecer, saber de onde cada um é, quais são suas potências. Ah, eu sou formada nisso. Eu, por exemplo, sou formado em engenharia agronômica.
além de estar me formando agora junto com a Elsa, né? No ano que vem, se tudo der certo, em teatro. Então, tipo, antes disso eu me passei por uma outra experiência, né? Então, por essa experiência me leva uma característica que eu tenho, que é trabalhar com entalhe de madeira, por conhecer essa parte florestal, né? De madeiras macias, trançadas, não sei o quê. Então, algumas características que a gente falou aqui vai levar muito para o trabalho que a gente tem no Teatro Lambi Lambi também. Eu acho que foi o Ed que chegou a falar que trabalha que está com a pesquisa de teatro de balcão. Foi isso, Isso, Ed, né? isso. Eu queria já começar a contextualizar um pouco mais sobre o histórico do Teatro Lambi Lambi. Ele parte também meio que desse teatro de balcão também, né? O Teatro Lambi Lambi ele tem a base como teatro de a animação, né? Teatro de bonecos. Mas o que que acontece? Em 89, 1989, vale lembrar que o teatro, não sei se todos sabem, mas o Teatro Lambi Lambi é um teatro que é genuinamente brasileiro. Ele é um teatro que nasceu na Bahia, nasceu feito por duas mulheres nordestinas, professoras, pretas, isso é interessante falar, é, bonequeiras, já falei também, que é Denise e Ismini. Denise é de Irará, Salvador, e Ismini é do Ceará. Essas duas se encontram em Salvador e começam a trabalhar os seus trabalhos, mas vale lembrar que as duas eram professoras. E a Denise estava aplicando ali o que hoje a gente conhece como assuntos transversais na educação, né? Que a gente pode falar de meio ambiente, de racismo, de enfim, sexualidade, falar sobre assuntos que não tem matérias dispostas na grade, né? Então ela estava falando ali, dando uma aula sobre educação sexual, né? Sobre o que muita gente teme, né? Algumas pessoas temem, né? Principalmente gente que é radicais, quer falar sobre o nosso corpo nas salas de aula, né? Principalmente das mulheres, que são tabus, né? Que muitas vezes não é nem comentado nada sobre o corpo mulher, mas ele é questionado o tempo todo. Ele é ditado o tempo todo. Então, Denise estava fazendo uma desmistificação do mito, né? Do mito da cegonha, que esse lance onde eu sou o irmão mais velho, cresceu imaginando que o irmão mais novo viveria no bico de uma cegonha, embrulhada numa fralda. Inclusive nos anos 90 tinha muito esse adesivo de carro de uma cegonha com bebê escrito bebê a bordo. Quem são mais velhos aqui vai lembrar disso nos carros. Então, a imagem disparadora da criação dessa dança do parto foi quebrar esse mito da cegonha, de que o bebê ele é parido, a mulher dá à luz, né? Ele pare a uma criança, gere uma criança até nascer. Então elas tinham ali uma boneca de espuma, a Denise, que paria uma outra boneca de espuma, mas era apresentada ali em cima da mesa, né? E acabou que a Ismini chegou até a Denise e falou, assim, são contos, né? Isso são rodas de conversas, entrevistas, né? Que a gente ouve, a gente vê da Denise e tanto da Ismini. Então, pode ser que as minhas palavras são, como se diz, né? Que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, são histórias. É a oralidade que a gente tem dessa grande história, dessa criação. A Ismini chegou até a Denise e falou, pô, parto é algo tão íntimo, é algo tão fechado, assim, tipo, segredado, né? Que é contado a um segredo. E elas procuraram uma proposta um pouco mais desafiadora até encontrar essa caixa dos fotógrafos lambi-lambi, que são aqueles fotógrafos de praça, que tinha um caixote, né? Em cima desse caixote tinha um tripé estendido, e essa fotografia era feita ali na hora, né? Nas praças, ali nos anos 60, 70, principalmente nas capitais. Elas pegaram essa caixa, né? Essa caixa de fotógrafo, e colocaram a história dentro dessa caixa e apresentaram numa feira e começaram a ver
que aquilo era um teatro novo. E de lá para cá, né, já se passaram aí 36 anos. Em setembro a gente vai completar aí 36 anos da criação do Teatro Lambi Lambi, e que está em vários países, né, do mundo. Tem várias escritas dramatúrgicas, né, de várias técnicas do teatro de animação dentro do Teatro Lambi Lambi. Ah, então eu sou um mamulengueiro. Eu posso levar o mamulengo para dentro do Teatro Lambi Lambi? Pode. Ah, eu sou um sombrista. Eu posso levar o teatro de sombra para dentro do Teatro Lambi Lambi? Posso. Ah, eu trabalho com marionete? Pode. Eu trabalho com o único das técnicas do teatro de bonecos que eu acho que não cabe dentro do Teatro Lambi Lambi é o teatro de bonecos gigantes, né? Que não cabe dentro de uma caixa, né? Porque o Teatro Lambi Lambi tem essa questão do mini mundo, né? De uma coisa pequena, de ser levado a vários lugares, com a facilidade, né? Da democratização da arte também. Eu vi muitas pessoas, e aí eu não vou nem apontar o dedo, eu gosto de cada um fazer a sua reflexão. E é um policiamento que a gente tem que fazer o tempo todo, sobre quando a gente for falar sobre o Teatro Lambi Lambi. A gente, quando for falar da obra, da matéria-prima que eu vou trabalhar, eu posso chamar de caixa, tá bom? Eu acho que esse vai ser o primeiro tratado que a gente vai fazer a partir de hoje entre nós, e a gente vai se policiar. É como chamar aquela amiga que se transicionou aqui e acolá pelo gênero antigo. E isso, de certa forma, causa um desconforto, mas demora um tempinho para a gente aprender, até que a gente começa até levantar a bandeira e militar junto com isso. Então, a gente vai começar a fazer isso também sobre quando a gente for mencionar das nossas obras de teatro lambilão. Quando eu estiver mencionando, eu tô com uma caixa aqui de madeira para fazer a minha história. Até aí tá tranquilo. Agora, quando a gente for mencionar a nossa obra pronta, essa aqui, por exemplo, que está aqui atrás, vocês conseguem ver que é uma casa colonial aqui, grande, ao fundo? Ao meu fundo tem uma casa colonial, que ela é a minha primeira casa de espetáculo, e eu fiz ela durante a pandemia. Então ela é do tamanho de uma mesa de bar de metal, daquelas que você consegue dobrar. Por que que ela é desse tamanho? É porque era na pandemia, e na pandemia era a única caixa que eu tinha lá. Mas quando eu for falar dessa obra chamada Pousada Tupã, a gente vai chamar de casa de espetáculo. Pode ser? Casa de espetáculo de teatro lambe-lambe, casa de espetáculo em miniatura. Mas o mais ideal é você denominar da forma correta, casa de espetáculo de teatro lambe-lambe. Ah, agora o meu material é uma caixa. É porque muitas das vezes as casas de espetáculo não é só caixa. Ela não é só quadrada. Tem casa de espetáculo que é sanfona. Tem casa de espetáculo que é uma luneta. Tem casa de espetáculo que é uma teta. Tem casa de espetáculo que é uma câmera fotográfica. Então, muitas das vezes, a caixa, ele meio que diminuía a grandiosidade, porque o Teatro Lambi Lambi é um teatro, é uma casa de espetáculo. E o mais interessante é que o Teatro Lambi Lambi, ele sempre está lotado. Ele nunca tem a plateia vazia. Toda vez que a sessão é aberta, ela está lotada. Porque se ela é uma casa de espetáculo para uma pessoa, eu liguei a dramaturgia ali, o texto, estou começando a apresentar, tem-se uma pessoa, então a lotação está cheia, né? É uma questão muito legal de pensar. Porque nós, atores do teatro convencional, do palco, né, convencional, teatro italiano, teatro de rua, a gente às vezes fica também frustrado quando a gente tem um espaço de 300 lugares e tem 8 pessoas, 10 pessoas. Ele não está na lotação máxima. O Teatro Lambi Lambi sempre está na lotação máxima. Isso é interessante pensar que você sempre vai estar no sucesso total da sua casa de espetáculo. Se é um, se é dois, se é três assistindo ao mesmo tempo, sempre vai estar cheio. Então, é uma coisa que a gente vai combinar a partir de agora, que é, toda vez que a gente for falar da matéria-prima, eu peguei uma caixa de papelão, peguei uma caixa de
de maçã, peguei uma caixa de MDF, vou preparar uma caixa, assim se assado. Mas quando a gente for falar das nossas obras, as nossas obras teatrais ou das nossas casas de espetáculo, sempre mencionar dessa forma. Pode ser? Para que a gente possa até entender do que a gente está falando. A gente está falando da obra que você está planejando ou da materialidade daquele trabalho, né? Porque a gente vai começar a falar um pouco sobre como eu aprendi, como eu venho levado esse curso de Teatro Lambi-Lambi. Primeiro, a gente começa com a apresentação, com o que foi hoje. Segundo, a gente vai aí para uma um apanhado rapidamente sobre como surgiu o Teatro Lambi-Lambi, que é o que a gente fez. E aí a gente parte para a dramaturgia, né? A dramaturgia do Teatro Lambi-Lambi, inclusive eu já vou deixar esse exercício para vocês, para que a gente já comece a pensar nas casas de espetáculos, nas caixas que a gente vai usar, se vai ser um tambor, se vai ser uma lata de lixo, se vai ser uma sanfona velha, se vai ser uma mala, se vai ser uma bolsa, se vai ser uma botina. O que vocês quiserem fazer, a gente pode fazer teatro lambi-lambi. Então hoje a gente já vai começar a pensar nas dramaturgias. Tem um pessoal do Chile, de Santiago, que é o Grupo ANI, e tem ali vários escritos, e tem uma parte, um artigo que elas falam, né, esse artigo é da Valéria Correia Rojas. Ela fala sobre a dramaturgia do grupo dela, como ela cria a dramaturgia de Teatro Lambi-Lambi, e é uma forma que eu utilizo muito nas minhas criações também, assim. Ela fala que ela sustenta o teatro, a dramaturgia do Teatro Lambi-Lambi, né, as criações do grupo, em quatro pilares. A gente tem o pilar do conflito e da tensão, a gente tem o pilar da surpresa, a gente tem o pilar da troca barra transformação, e a gente tem o último pilar, e é o que eu mais acho difícil, que é a simplicidade. Então vamos separar esses quatro pilares. O primeiro pilar, conflito, tensão, ele vem muito na materialidade das coisas que a gente vai usar. Eu, por exemplo, essa casa de espetáculo aqui, atrás de mim, Pousada Tupã, ela é uma casa colonial. Essa, essa, essa casa de espetáculo veio desse livro chamado Unai de Ontem e Unai de Hoje, que é de uma autora, historiadora daqui de Unai, chamada Maria Torres Gonçalves. E aqui dentro tem um conto chamado O Tronco, que nos anos 30, né, do século passado, em Unai, tinha uma casa, uma cadeia, que na frente era uma pousada. Então, na frente era uma pousada, mas ao fundo tinha pessoas presas no estilo escravidão, amarradas pelos pés, no tronco, estilo aquele quadro do Debré, que as pessoas escravizadas estavam presas pelos pés. Então, a materialidade dessa casa de espetáculo já me gera um conflito e uma tensão. Primeiramente, as casas coloniais sempre são grandiosas, madeira, portais enormes, janelas pesadas, e é feita de barro, é feita à mão, telha que é, eram feitas nas coxas dos escravizados, por isso algumas coxas diferentes a outras, inclusive tem ditados populares racistas que falam, o trabalho é feito às coxas, é justamente por essa raiz aí dos escravizados faziam as telhas nas coxas, né, nas próprias coxas, e aí são essas telhas feitas a barro, e a minha casa de espetáculo, essa essa casa aqui, ela é feita com um papel machê, que eu acho que vocês, acho não, vocês vão aprender comigo também, e quem não sabe vai aprender, mas alguns já sabem, porque já trabalham com teatro lambe-lambe, mas eu adicionei argila nesse material, porque eu queria que ele tivesse um aspecto de barro e que ele craquelasse, porque o papel machê ele fica liso, ele não craquela, né? Ele não trinca, ele não faz trincuras como as casas, né? Antigamente tem. Aqui tem trincado como se fosse na realidade. E os materiais que eu utilizo para fazer os bonecos, tem dois personagens nessa história. Um que é uma pessoa
que é como se fosse um carrasco, um vigia, um policial, aí cada espectador faz a sua interpretação, e ele é feito de pau-pereira. E o pau-pereira, aqui na minha região, do noroeste de Minas, do Cerrado brasileiro, ele é utilizado muito para fazer é, enxada, foice, cabo de enxada, cabo de foice, cabo de machado, cabo de vara de ferrão. Então isso tem muito a ver com o trabalho. E as outras madeiras que eu utilizo é da folha do buriti, do pedúnculo da folha do buriti, né? A folha do buriti está aqui. E o pedúnculo, que é essa arte que vai até a folha, ele é um material muito fácil de trabalhar com bonecos, para fazer bonecos com ele, entalhando. E ele tem um ar meio que de bagaço, de cana. E esses personagens que são presos são feitos com esses bagaços, né? Com essa madeira que tem uma semelhança com o bagaço, que é o que me arremete como criador, né? Quando eu li o conto, o que essas pessoas sentiam. Pessoas ali no bagaço, entre aspas, né? É, toda explorada. Então, o que eu levo no conflito e tensão, já quando o espectador vê nessa casa de espetáculo, tanto por fora quanto por dentro, é esse peso que foi o tempo da escravidão, que foi o tempo que de mais de 300 anos que esse Brasil passou e ainda passa hoje. Então, esse primeiro pilar de conflito e tensão, ele pode ser passado tanto por fora, antes de eu adentrar a história, né, que eu vou assistir, também pode passar lá dentro, com a materialidade do cenário, dos bonecos, com a cor da luz que eu vou usar, enfim. A surpresa, que é um outro pilar que a Valéria fala, é sobre algo que muda lá dentro, né? O espectador, isso tem a ver com a dramaturgia, o espectador ele tem que ser surpreendido com algo. É um boneco que muda o temperamento, é uma luz que acende que mostra algum elemento que não tinha, uma luz negra, uma luz berinjela, né? Que muda ali a cenografia, que mostra algo neon que não estava mostrando. E que tem muito a ver também com a transformação, né? Essa mudança, essa surpresa, que é o terceiro pilar, né? Ele faz com que nós, espectadores, saiam dali transformados. Essa casa de espetáculo, por exemplo, tem pessoas presas e que pedem água. E aí entra uma pessoa com um copo d'água, anda para lá e para cá, e as pessoas pedindo água. Ela bebe água na frente das pessoas e vai embora. Então, quem assiste esse espetáculo, mesmo que seja uma criança, um adolescente, um idoso, vai falar: pô, como que essa pessoa é cruel? Ela passou ali, as pessoas estão presas, estão pedindo água, e ele bebeu água na frente e foi embora. Então, de certa forma, esse pilar de transformação, de troca, ele está elencado nessa dramaturgia quando eu assisto. E a simplicidade, que é o último pilar, é justamente fazer tudo isso em pouquíssimos minutos, dentro de uma caixa, né, de uma casa de espetáculo com história, né, é, bem pequenininha, que faz o simples ser algo grandioso, né? É, temos histórias de teatro lambe-lambe circulando o mundo que teatros de 1 hora e meia não vai conseguir contar. E que em 1 minuto, 2 minutos, o teatro lambe-lambe consegue contar. O nosso segunda parte está terminando, mas a gente tem meia hora ainda de encontro. Eu queria convidar vocês para a gente voltar num terceiro tempo agora, assim que a gente renderizar esse vídeo, para a gente fazer aí, abrir o microfone para todo mundo fazer algumas reflexões também sobre essa primeira parte e a gente lançar o exercício também do nosso cenário, da nossa dramaturgia todinha que a gente vai fazer. Pode ser? Posso contar com todo mundo? A gente cumpriu aí o horário de 2 até as 4. Então a gente tem meia hora ainda de tempo para a gente trocar uma ideia. Pode ser? Então a gente vai encerrar aqui e já vai voltar da mesma forma. Manda o link lá, 5 minutinhos para a gente levantar, beber uma água, ir no banheiro. Ramona. Ramona entrou depois da gente se apresentar.
Se você puder se apresentar. Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Bom, eu sou a Ramona Rodrigues, estou aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Trabalho com teatro já há um tempo. Tem um espaço cultural onde a gente trabalha várias habilidades assim, artísticas, né? Trabalho bastante com criança, com arte e educação. Há um tempo atrás, eu assistia o primeiro Lambe-Lambe do Festival de Teatro de Curitiba. E agora, esse último ano, em março, eu consegui ir conhecer a Denise e consegui ver todas as apresentações que estavam lá no Festival de Curitiba. E já tinha me apaixonado lá na primeira vez e tinha ficado com vontade de fazer, sabe? Achei muito interessante quando eu vi a primeira vez, né? Esse trabalho, assim, íntimo, né? Que tem o teatro Lambe-Lambe e muito criativo. E como eu sou das habilidades manuais também, eu trabalho com confecção de brinquedos artesanais, bonecos. Depois dessa última ida para o Festival de Curitiba e conhecer a galera que estava lá se apresentando e assistir assim, várias histórias, pegar várias casas de espetáculos diferentes uma da outra, daí eu voltei assim com mais vontade ainda de estar trabalhando a minha primeira caixa, o primeiro espetáculo nessa linha do teatro ambulante, porque eu nunca tive essa experiência, né? Sempre trabalhei com teatro humano, teatro de bonecos, mas o lambe-lambe para mim agora é um novo investimento. Então, estou aqui nessa oficina com essa intenção de criar o meu primeiro espetáculo, a minha primeira casa de espetáculos de teatro ambulante. E é isso. Seja bem-vinda, Ramona. A gente vai criar. Todo mundo junto aqui, compartilhando os conhecimentos. Para você é meio caminho andado. Você já trabalha com brinquedos, né? Com bonecos. Isso já facilita bastante a criação, né? Da sua história, por onde você... Eu fiz... Eu trabalho muito com bonecos entalhados de madeira justamente por causa da habilidade que eu tive lá aos 12 anos, participar de um curso de entalhe, fazer quadros com formão, essas coisas, sabe? Então a gente é o que foi formado, né? Tipo, o tempo nos deu as habilidades e aí é aproveitar todas essas habilidades e você já tem um caminho muito bem E estruturado, aproveitar assim. a diversidade de material, né? Então, assim, eu gosto de experimentar novos materiais. Exato. Eu trabalho mais na linha do reaproveitamento de material e eu vejo que dentro dessa possibilidade a gente pode utilizar qualquer tipo de material para estar Você conhece o trabalho construindo. do Hermes, Ramona? Conhece, né? Não. Hermes Perdigão de BH. Ele está lá no curso de extensão da UEA também. Ele tem um trabalho que é É com aquele que faz os reutilização. bonecos gigantes, os bonecos brinquedos? Será que é Ele esse? trabalha com bonecos, Esse esses nome me bonecos. é estranho. Quando você falou Hermes Perdigão, Eu eu tenho um acho que já vi boneco, alguma coisa assim. eu tenho um boneco aqui que ele Eles me são os deu quando eu bonecos fui em bem BH. coloridos. Ele Ah, trabalha com, sim. ele trabalha com utilização de Aham. utilização. Então tem tampa, Eu acho que eu tem já vi canudo. algum material dele, sim, que vem muito de encontro com o que eu faço também, que é reaproveitar diversidade de material. Tampas, papéis, papelões, arames, tudo que é sobra de alguma coisa, transformar e fazer um brinquedo, criar outras possibilidades. Então, é mais um dos motivos de querer criar um trabalho assim, que ao mesmo tempo é tão minimalista, é tão cheio de possibilidades. Tem possibilidade de você levar, que você levaria para qualquer casa de espetáculo, ou até para a rua, enfim. Aliás, é dentro e é fora, né? Porque a gente vai para a É, rua para levar vai. o que está lá dentro das devidas casas de espetáculo. E agora eu estou muito convencida de que nos próximos tempos aí, eu e meu esposo vamos criar a nossa primeira caixa, que o meu marido também, que é o Vili, a gente até tinha entrado aí com o nome dele, né? Não estava conseguindo acertar, colocar aqui o lance do ateliê.
ele também é um parceiro que vai estar me ajudando a. Ele sempre trabalhou comigo, né? Essa questão da iluminação, ele é músico. Então, o teatro Lambi Lambi, ele tem todas essas possibilidades, né, de criação. A gente está E vai bem ser muito bom essa afim. parceria aí. Eu sou casado com um artista também, é muito legal quando tem esse encontro, assim, sabe? Sim, As pessoas, o casal, eu acho que tem grande chance de se dar bem, justamente porque a vida do artista é bem complexa, né? O horário de trabalho, muitas vezes as pessoas não entendem, o envolvimento, a aproximação que os artistas têm com seus colegas de trabalho, muitas vezes as pessoas não entendem, e quando são casais quando são de dois artistas, artistas, aí aí fica fica mais fácil. fácil o entendimento e até mesmo esse próprio trabalho, né? Exato. Sempre trabalhou Gal- juntos, já tem algumas décadas, porque eu faço teatro Galerinha, desde criança. obrigado, Ramona, por participar com a gente, tá bom? Obrigada a Seja você. bem-vinda. É, Levantando aqueles quatro pilares ali da dramaturgia, né, do que a gente quer contar ou do que a gente já tem como material já de pesquisa, porque eu acho que essa oficina a gente pode utilizar tanto ela para pegar um trabalho que está parado, ou reformular ele, ou iniciar do zero, porque a gente vai ter tempo. A gente está começando hoje, dia 5 de julho, e a gente vai terminar em setembro. Quando a gente terminar, é possível que eu ainda estou lá em Natal já, no evento lá da oficina em Natal, quando a gente estiver terminando esse curso. Então a gente tem muito tempo e dá tempo da gente iniciar uma oficina. Ah, André, 3 meses é pouco tempo? Não, se a gente trabalhar bastante com seriedade, com os encontros, não faltar, ou se faltar, pelo menos ver a oficina para tirar as dúvidas, né? O grupo de WhatsApp a gente vai usar ali, pode perguntar o tempo todo, pode me chamar no PV caso queira, o tempo todo também. Mas eu queria já lançar o exercício para a semana que vem, porque o nosso curso vai estruturar assim. Primeiro a gente começa com a dramaturgia, pensar um pouco sobre a dramaturgia. Não necessariamente a dramaturgia ela vai estar fechada inicialmente, porque o teatro lambe-lambe também é igual ao teatro convencional, ele é vivo, a dramaturgia ele está viva. Então pode ser que você vai se descobrindo ali durante as apresentações depois de pronta, por exemplo. E aí você vai adicionando movimentações, paradas, mudanças, mas eu queria começar já pela dramaturgia. E aí pela dramaturgia eu gostaria que vocês se perguntassem qual que é o conflito, né, que está passando nas suas cabeças, né? O que que eu queria falar? Eu queria falar da escala 6 por 1, eu queria falar de como é difícil o puerpério, como é difícil a gestação, como é linda a vida. Eu queria que vocês pensassem no conflito. E aí, sobre o conflito, vocês já podem pensar também sobre a estrutura dessa casa, né? Dessa casa que você vai findar, né? Que você vai concluir. Quando eu pensei no conflito da minha história aqui na Pousada Tupã, que foi o meu primeiro curso, eu já desenhei essa casa. Eu desenhei ela, comecei a procurar imagens que se assemelham para fazer pesquisa, né? Tipo, o que que eu tenho como referência? Então, fui lá no Pinterest da vida, no Google Imagens, em fotografias que eu tenho. Eu queria uma imagem de Canoa Quebrada, um lugar que eu visitei, enfim, sabe? Então, eu queria que vocês tivessem esse conflito, essa tensão, essa imagem disparadora na cabeça de vocês para a semana que vem a gente já ter isso para já começar a produzir as nossas histórias, tá bom? Por quê? Porque o conflito da dramaturgia, o que está como tensão, vai me direcionar um pouco sobre o próximo capítulo, que é sobre o cenário. A gente vai trabalhar o cenário, primeiro porque muitas vezes o cenário e a produção dos bonecos, caso você entenda que vou trabalhar com confecção de bonecos. É de biscuit, é de pano, é de espuma, é de madeira, independente de qual material. O boneco também é uma das habilidades aí que vai demorar um pouquinho de tempo também, né? Porque é uma coisa manual, não é industrial. Eu vou trabalhar com objetos, então o meu objeto é um cinzeiro. O cinzeiro está pronto, então quer dizer que esse encontro de
de bonecos, né? No caso, você vai fazer teatro de objetos. Então, é entender sobre a vida dele, né? Porque a gente costuma dizer que nós somos atores animadores. A gente dá ânima aos objetos, né? Inclusive, alguns falam atores manipuladores, e aí alguns corrigem. Terminologia é uma coisa complexa também de discutir, né? Porque manipula também os objetos, mas a animação parece que fica mais belo para nós, né? Que é do teatro, né? Da ânima, da vida a esses objetos. Mas a gente vai da dramaturgia para o cenário, por quê? Porque a dramaturgia vai meio que meditar como eu quero esse cenário, né? Se o conflito é uma casa, então eu tenho que findar numa casa. Beleza, Rosane. Fique à vontade. A Rosane disse que tem que se ausentar agora, mas está tranquilo. Vai estar gravado e eu vou colocar no YouTube também. Aqui a gente tem uma casa. Então, o meu cenário era imaginado como casa. Mas quando a gente for passar para o cenário, a gente já tem que estar pensando também no próximo capítulo, que é o bonecos. Por quê? Porque o cenário, não adianta eu fazer a casa e não construir as portas, né? Como é que eu vou entrar para dormir nela? E nem construir as janelas, né? Como é que vai entrar ventilação? Então, o elemento do cenário eu também tenho que pensar para o boneco. Por quê? Eu vou fazer uma animação direta, onde a minha mão adentra a casa e eu animo o boneco com a mão. Essa mão ela vai entrar pela lateral, ela vai entrar por baixo, ela vai entrar por cima. Então, percebe que quando a gente também for falar sobre cenário, a gente já tem que estar pensando no futuro, que é os bonecos, que é os objetos, para a gente fazer as nossas aberturas, né, de inserção. Eu vou fazer um teatro que é de sombra. Então é um boneco de vara que vai entrar por baixo, ou pela lateral, ou por cima. Então essas aberturas, né, esses trilhos, eles também já têm que estar planejado, né, sendo planejado, quando a gente for construir, pegar a nossa caixa e transformar em uma casa de teatro lambe-lambe. Beleza? Então, o exercício que eu quero deixar para vocês é pensar sobre esse conflito. Que história que eu quero montar? Essa história me remete que tipo de cenário também? Externamente, internamente? Eu tô sem ideia, André. Vamos conversar comigo e aí a gente vai trocar uma ideia. Vamos falar assim, olha, de que você gosta? Vou fazer perguntas, né? Vou puxar ali a conversa com vocês para a gente tentar criar uma história junto também, tá bom? Agora eu queria abrir o microfone para que vocês falassem alguma observação que vocês têm do encontro de hoje, ou dúvida, é, enfim, falar o que quiser. Só não quero briga, pode ir um por um, calma. Tô silencioso todo mundo. Ninguém quer falar? Vai perder 2 pontos, hein, gente? Oi, André. Oi, Ned. Eu quero contribuir aí, né, contigo em relação, porque eu até entendo o pessoal ficar meio duvidoso, porque quando tu fala isso, você começa a pensar, né, poxa, conflito, conflito, e a gente tem tantos, né, e é difícil definir, mas tem que ser aquele que sabe, que vai gerar, que, que vai gerar ali é, como é que eu posso dizer, vai gerar uma força, né, em relação ao público, né, porque o público tem que sair dali pensando, refletindo, ou não, né, ou pode, que nem a minha caixa. Tem gente que fala que a minha caixa ela é assustadora, tem gente que chora com a minha caixa, né, que é o serrador, porque remete a coisas da infância, remete à morte, remete coisas boas que passaram com os avós, né, principalmente.
remete à infância, coisas da infância que são boas ou não, né? Então, é isso que tem que gerar no público, né? Uma resposta. Então, às vezes você precisa de um tempo mesmo para definir, né? Por exemplo, quando tu fala, toda vez que tu fala isso, né? Ah, gerar um conflito. Aí tem tantos, é difícil você escolher, sabe? Mas uma prática legal é você escrever, né? Esses conflitos, escrever, escrever, e depois vai eliminando. É minha contribuição aí. E Obrigado, obrigada por Mendes. tudo. Valeu. Eu queria só enunciar para vocês aqui quais foram os conflitos das casas de espetáculos que eu criei. Esse, por exemplo, que foi a primeira, foi um conto. E aí tem a imagem ilustrando que é uma pintura do Debré com as pessoas presas pelos pés. Então essa foi uma imagem disparadora e o conflito que eu tive, né? Mas já tem casa de espetáculo, por exemplo, que eu estava fazendo outro curso e que era um curso de cenário. Então eu fiz um curso com a Daiane Balgartner, quem faz teatro de bonecos aí conhece mais ela, assim. É uma grande bonequeira, se eu não me engano, é do estado de São Paulo. Quem souber melhor sobre isso pode até levantar a mão, falar. De Mas Rio ela, Claro, de onde? Rio Claro, interior de São Paulo. São Paulo. Obrigado, Melissa. Ela ofertou um curso semelhante a esse, só que era de cenário em miniatura. E essa casa de espetáculo chamado A Casinha na Árvore, eu criei o cenário primeiro e depois veio a dramaturgia. Mas é por causa do curso que eu fiz. Teve outro curso que eu fiz com o João Darte, mas o Guilherme, rapidinho, voltei, que era de teatro de papel. Então a casa de espetáculo tinha que ser feita de papel, a dramaturgia era feita de papel, e eu estava com uma dificuldade muito grande de criar. Sabe esse momento de trava do artista, de criar? Então, eu sou desenhista também. E aí eu vi um jarro, eu tenho um jarrinho aqui, ó. Esse jarro aqui, cheio de lápis, que são os lápis que eu faço as minhas obras de desenho. E aí eu falei, pô, olha essa dificuldade de criar, né? E aí eu tenho uma casa de espetáculo chamada Mona, que à frente é a Mona Lisa, e aí tem uma abertura no olho, que aí eu tiro assim com tecido, o olho abre, e é a abertura onde o espetáculo vê pelos olhos da Mona Lisa, lá dentro tem uma galeria de arte. E aí dentro dessa galeria de arte tem um quadro preto e branco, e tem um tamborzinho assim com três lápis. E aí a dramaturgia desse espetáculo começa com um dedinho apontando de cima para baixo, escolhendo qual dos lápis vão trabalhar naquele quadro que está em preto e branco. E é uma música de tensão. Então, para mim, era como se esses lápis fosse eu ali na questão de criar. Você vai ser obrigado a pintar aquele quadro, você tem que fazer. Percebe como os conflitos eles são diferentes e cada casa de espetáculo te gera uma obra diferente? E essa casa de espetáculo, particularmente, me remete a essa trava que a gente tem de quando a gente quer criar algo e que é difícil no início e no final fica divertido a criação artística. Então, a dramaturgia dessa casa de espetáculo, ela veio sobre um conflito que estava me conflitando naquele momento, sabe? Que estava eu preciso criar algo, mas não sei criar. Então, como é que é? Então, eu fiz ali uma metalinguagem do momento que eu estava passando. Outra casa de espetáculo, eu tenho uma câmera fotográfica pequenininha, que é a que eu apresento bastante, chamado Lembranças. E estava no Dia das Mães e eu queria dar um presente para minha esposa. Então eu criei uma historinha que tem um filmezinho de papel que fica rodando, rodando por cima dela assim, de uma técnica teatral chamada cranque. Ele passa um filmezinho e aí conta essa história chamada Lembranças, porque são as lembranças minha com a minha esposa, então eu queria presenteá-la com uma obra única de teatro lambe-lambe, e eu circulo bastante com esse espetáculo chamado Lembranças, que conta a nossa história
de quando eu estava no teatro apresentando, ela estava na plateia, a gente se viu, a gente se apaixonou e de lá para cá a gente está 19 anos junto. Então, percebe que os mote criadores, eles são vários e a gente pode aproveitar de qualquer forma essas coisas. Então, pode ser uma fotografia, pode ser uma música, pode ser um momento que você passou, pode ser o momento que você está passando e por aí vai. Mas alguém quer colaborar com a gente? Não? Então, eu queria. A Graciela está com a mão levantada. Se você quiser compartilhar um pouquinho também sobre como são suas criações também, como que você cria, né? Para que facilite um pouco a gente aqui também que está participando dessa oficina. Fique à vontade, Graciela. Eh, bueno, quería comentar también sobre que, claro, a veces es complejo terminar una caja. ¿Por dónde empiezo? Siempre se empieza por la dramaturgia, pero los procesos de las personas son súper distintos, porque como dice Andrés, eh, bueno, él empezó en un momento una caja por la escenografía, que fue lo que también me pasó a mí. Imaginé mi casa de pequeña y desde ahí empezó a surgir esta historia. Entonces son procesos que uno igual tiene que ir canalizando porque, claro, empiezan a surgir frustraciones que uno de repente dice, no, por aquí no va, esto ya no me está gustando. Entonces es lógico que pase eso cuando uno está en una construcción y en una búsqueda. Siempre es la idea como, más allá de tener como, de hacerlo de un libro, de un cuento, de una película, de una fotografía, es como primero sentarse a pensar en qué uno le gustaría ver. Y desde ahí empieza a surgir esta imaginación y ya uno ya después empieza a visualizar la caja y ya empieza a visualizar sus personajes dentro de la caja, cómo quiere moverlos, qué luces quiere poner, qué música, y así es un proceso largo que de hecho yo no tengo algunas cajas terminadas porque también siento que es como que el proceso se estancó y digo, guau, ya, no puedo seguir. Entonces tomo otra idea y ahí empiezo a transformar otra caja y no siempre se termina la caja. A lo más yo, pero Andrés es un virtuoso y tiene muchas cajas, pero mis procesos de terminación son muy largos. Son 4 meses, me puedo demorar 5 meses en terminar una caja. Así que no se frustren, que es un proceso súper bonito también, porque uno se va dando cuenta de muchas cosas y mágicamente luego aparece ya esta caja de espectáculos terminada. Eso. Obrigado, Graciela, pelas palavras. É interessante a gente se respeitar também, assim, sabe? A gente está dentro de uma oficina que tem uma grade de sequência para a oficina acontecer. Mas a gente tem que se respeitar. Ah, eu sou o bonequeiro, então eu posso começar pelo boneco e ir pensando na dramaturgia também, para que isso, para que um elemento, né, do teatro puxe o outro e aí o processo criativo ele desague bem, né, com um processo tranquilo. E uma coisa que a Glória falou, que a Graciela falou, que foi sobre frustrações. Eu acho que o Teatro Lambe Lambe nos ensina muito tempo também sobre desprender, descartar ideias também. Porque a gente está falando de um espetáculo que é uma dramaturgia que tem que ser. Lembra da simplicidade que eu falei, do elemento quarto? Então,
por exemplo, essa casa de espetáculo aqui atrás, eu vou usar ela como exemplo. Como que eu poderia falar sobre o peso que tem a história da escravidão no Brasil em pouquíssimos minutos? Pô, eu fui no elemento mais essencial, que é a água. Oferecer um copo d'água, né? Tem até a forma de falar que hoje é atualizado, né? Que o pessoal fala Wi-Fi e um copo d'água não se nega a ninguém, mas antigamente era a favor de um copo d'água e por aí vai. Mas um copo d'água não se nega a ninguém, é algo essencial. Então, do elemento água, que é a simplicidade da coisa, eu consigo levar todo o peso. E outra coisa que eu utilizo nessa casa de espetáculo para amenizar esse assunto, né, que é sobre escravidão, eu coloco o áudio, a história que está acontecendo lá dentro, na voz do meu filho, que na época tinha por volta de 3 anos de idade, 4 anos. Então a história que é contada lá dentro tem uma voz infantil, justamente porque o conto que veio à dramaturgia é um conto narrado e a autora é uma lembrança que quando ela tinha 9 anos, né? Que ela ouvia os gritos dessa casa, essa cadeia, né? Esse, essa pousada. Então, tipo, eu queria que também levasse, remetesse à memória de uma criança também, sabe? Então, a voz dele, como uma criança, contando, querendo ou não, deixa essa história um pouquinho mais tranquila para ser falada, para que as pessoas não. É porque hoje em dia, né, gente, a gente vai falar sobre temas tão pesados, as pessoas sempre chamam a gente de mimimizentos, né? De que a gente reclama de tudo, que agora tudo não pode. Mas o que a gente está fazendo é reparação. E o que a gente utiliza dessa forma aí, utilizando a voz de uma criança, é fazer com que essa reparação chegue mais tranquila e com menos revolta contra a gente também. Para não, sei lá, para uma história como essa, para falar sobre escravidão, uma criança sai dali entendendo pelo menos um pouco e não horrorizada, sabe? Vendo pessoas apanhando. E não, só no simples copo d'água eu posso já remeter tudo que está por trás disso, sabe? Um lugar onde dorme, comida, horários extenuantes, né? Sem folga, sem salário. Só no simples copo d'água. Então, o que eu falo sobre desprender é a gente, artista, a gente é muito apegado com as nossas ideias. E quem trabalha com teatro de grupo é um exercício o tempo todo, né? De o que eu quero nem sempre vai ser aceito, mas sim o que o todo quer, né? O grupo. Mas aqui é você sozinho, embora tenha alguns aí que vão trabalhar juntos com outros, mas a ideia que a gente tem, muitas vezes a gente não quer desprender dela. Então, uma casa de espetáculo dessa aqui, é possível ter troca de cenário? É possível. Mas não me vá fazer 15 trocas de cenário, sabe? 15 trocas de roupas, um texto com começo, meio e fim, com 5, 6 atos. Não, é uma história pequenininha. Então, aquelas ideias que vai vir polvilhar na cabeça de vocês, a gente vai ter que. É um conselho que eu dou a todo mundo assim, que participa dos cursos: aprender a desprender das coisas, das ideias, de saber cortar, de saber entender o que que é o essencial. Às vezes o essencial é o que importa, é o mais importante, não precisava daquilo tudo. Quem aqui já viu teatro convencional de pessoas, né, de pessoas no palco, que é longo, que tem barriga e que começa a ficar chato, sabe? Aí você fala assim, pô, se esse espetáculo tivesse 30 minutos, ele seria muito mais interessante, mais batidinho, fechadinho e tal. Só o essencial, mas o autor, o diretor começou a criar os atores, e aí começou a dar uma barriga, ficou longo. Não quer dizer que espetáculo não possa durar 3 horas, 2 horas. Tem espetáculos de 4 horas, como eram os espetáculos do José Celso Martinez, que são envolventes que você não quer sair de lá. Mas tem espetáculo de 50 minutos que tem barriga. Então, eu estou querendo usar esse exemplo para a gente entender que a dramaturgia do Teatro Lambi ela tem que ser muito, muito bem desenvolvida para não ficar um espetáculo de 4 minutos que poderia ser 1 minuto e meio, 2 minutos. E eu sou bem criterioso, assim, eu não sou mal educado, não. Tem gente que é. Pode ser que vocês cheguem, André, eu queria falar isso, isso, aquilo. Eu vou dar conselhos.
Se quiserem terminar o curso com uma história de 3, 4, 5 minutos, fique à vontade. Mas o conselho que eu sempre dou é o seguinte: a gente faz espetáculo de teatro lambe-lambe e que geralmente é apresentado por uma pessoa. E se a gente vai para uma sala de aula que tem 40 alunos, lembre-se que são 40 vezes 3 minutos, são 40 vezes 5 minutos. Sem contar que algumas casas de espetáculo têm que ter ali uma preparação, né, de uma sessão para outra. Essa Casa Lembranças, por exemplo, que é um rolinho, tem ali mais ou menos 1 minuto e meio para eu rebobinar o papelzinho para voltar lá para o ponto zero. Não é DVD, né, que eu volto para o zero, é fita VHS, entre aspas, né? Então tem que voltar. A casa de espetáculo da Graciela, que tem chuva, ela utiliza uma bombinha que ela faz um bombeamento antes, para que a cena aconteça. O bombeamento faz mais de um espetáculo, mas tem ali um momento que ela vai ter que dar uma ruptura para fazer a outra apresentação. Então multiplica isso. Então por isso que eu tenho cada vez pensado muito mais nessa questão da essência, né, do que é essencial para o teatro lambe-lambe, justamente porque eu tenho circulado mais, tenho apresentado mais em praças. Então, muitas vezes a ergonometria da forma que a gente trabalha não é tão interessante. Muitas vezes a gente está assim, ó, olhando por cima. Então, pensar nisso também, né? Como é que eu vou estar olhando a cena, por onde eu vou estar o meu espetáculo. A casa de espetáculo está na altura boa para a gente assistir, para eu que estou animando assistir, para quem está assistindo assistir tranquilamente, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar o tempo todo. O Teatro Lambi-Lambi, embora a gente vai estar trabalhando por episódios, por elementos, a gente tem que pensar no todo, assim, tá bom? Com essa mensagem, eu encerro o nosso encontro de hoje. Espero que todos tenham gostado. É, Quem não gostou, indique para os inimigos para participar, porque aí já faz um papel muito interessante. Mas quem gostou, indique para os amigos e também para os inimigos também, para ver o quanto vocês estão participando de uma coisa legal. E sábado que vem a gente se encontra às 2 horas da tarde para a gente já começar a falar sobre essas dramaturgias, pensar sobre o material que a gente vai cortar, que a gente vai colar, para a gente já soltar as ideias. Então, semana que vem é possível que seja um encontro, né, com essas aulas, esses 3 tempos, com mais vocês falando do que eu, tá bom? Para vocês meio que falar o que vocês têm de ideia, para eu ver o que eu posso ajudar. E todo mundo aqui, gente, eu vejo que tem aqui pessoas que são mestres da cultura popular, são mestres de academia, né? Doutores, são artistas de várias técnicas, têm outras formações, por exemplo, esposo que é músico, então, tipo, a dramaturgia, som, essas coisas, pode colaborar. Eu gostaria que todos aqui se entendessem como sabedores de algo. Eu sou uma pessoa que está aqui como mediador, posso compartilhar muita coisa que eu sei também, mas eu também quero aprender com todos que estão aqui, e eu acredito que todos aqui têm algo a oferecer, né, para o outro, ou que já trabalhou com algo semelhante, ou que já viu. Eu queria fazer uma casa assim. Eu vi um espetáculo lá no Festival de Curitiba assim. Indica o link, sabe, para compartilhar todas essas ideias. Porque o Teatro Lambi o lambe-lambeiro em si, é uma pessoa que é muito, muito. Tem um coração muito aberto. A melhor coisa que um lambe-lambeiro tem, assim, gosta de fazer, depois de apresentar, é mostrar os segredos da casa de espetáculo, para a pessoa entender as traquitanas que tem por trás, as ferramentas, os instrumentos, os bonecos, como que ele fez isso, como é que ele virou o rosto, não sei o quê. Então, a gente gosta muito de compartilhar. E eu acho que esse encontro aqui vai ser um encontro de compartilhamentos para que a gente possa terminar lá em setembro uma mostra de teatro Lambi-Lambi muito, muito potente. Tá bom? Um abraço, um beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.